Vivemos momentos muito desafiadores quando se fala de relacionamento, né? A gente tá com essa geração cada vez mais imediatista. Nós também, não só a geração atual, mas os mais velhos também, por conta de excesso de telas, a gente quer tudo pra amanhã, né? E aí a gente vai em busca de um amor verdadeiro. Você busca aquela pessoa. E agora existem vitrines, né, através do celular, com supostos amores verdadeiros. Você se relaciona, vai conhecendo a pessoa, e às vezes quando você menos espera, a decepção vem. Em outros casos, relacionamentos de muitos anos, que pareciam de extremo sucesso, de muita felicidade, vem a crise. Isso é normal? Isso não é normal? O que é o certo? O que é um relacionamento saudável? Nós estamos no caminho certo, será? Para falar sobre isso, eu trouxe uma especialista nessa questão. A Andrea Villens é uma estudiosa, ela é terapeuta integrativa e vai tratar deste assunto, assim como muitos outros, que ela faz transformações através da pessoa agindo dentro dela mesma e que ela consegue ver depois aquele resultado de se deslocando daquela problemática que a acompanhava. Andrea, um prazer estar contigo mais uma vez aqui no programa, viu? Muito obrigado. Boa noite a todos, né? Boa noite, é um prazer. E hoje falando sobre um tema um quanto que delicado, né? Sim. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente mexe com a cabeça da pessoa diretamente. Quantas pessoas não fazem loucuras de amor, não é? Quantas pessoas não ficam, às vezes, até o fim da vida, com uma tristeza ali dentro, por conta de algo que não fez, por conta de algo que falou, que não falou, e X questões que a gente vive, pessoas que às vezes vivem um relacionamento abusivo, e não consegue, não tem força de sair. Não tem como sair. A gente agora recentemente teve um caso, né, de um fisiculturista que agrediu a companheira muito, ela foi para o hospital, para a UTI. Imagina como que fica essa mulher agora, né? Até que ponto chega isso, né? Então é muito difícil a gente analisar todo esse aspecto, né? Porque às vezes você se dedica tanto, né, àquela pessoa, você vai com tanta veemência, né? Aquela força. Se joga de cabeça. Sim, e aí o que acontece, né? Porque será que a gente tem tantos problemas? Eu vejo no consultório, sempre tem alguém, eu não consigo ter um relacionamento duradouro ou que não seja abusivo. Enfim, o que acontece, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em se relacionar? A base, essa base vem da onde? Oriunda da nossa infância. Novamente a gente vai falar dessa infância. Até nessa questão de relacionamento. Sim, por quê? São os tipos de vínculos, né? Como foi meu vínculo com meus pais, cuidadores? Por quê? Na primeira infância, é isso que vai registrar no meu corpo. Se aquele bebê, vamos supor, ele está chorando ali, e ele tem essa corregulação, essa troca com os pais, ele foi atendido naquele primeiro momento, naquela primeira instância, ele vai ser uma criança segura, vai ter um vínculo seguro, vamos dizer assim, né? Então, na vida adulta, nos relacionamentos, essa pessoa ela consegue ter mais flexibilidade, mais jogo de cintura. Não que não tenha problemas, mas ela vai ter mais resiliência em relação àquela questão, daquele problema. Agora, se naquela infância, aquele vínculo, porque é importante nós entendermos que a criança, o bebê, ela sente. Né? Lembra aquelas memórias implícitas que ficam guardadas no nosso corpo? Então, é desde aquele primeiro momento na infância, tipo, eu chorei, eu não fui atendida, ou eu tenho aquela troca daquele olhar, às vezes só, sabe, aquela conexão que você tem com os seus pais, tudo isso fica registrado no seu sistema nervoso. Então, é desde ali, desde essa primeira infância, que é o nosso chão, e isso vai estar o quê? Perpetuando nessa fase. Vai sim, a adolescência, o que vai acontecer em relação ao primeira paixão, né? Então, tudo isso, como foi, né, esse chão, esses vínculos? Então, e quando você não tem essa troca, essa corregulação, tipo, eu chorei, eu tô com frio, eu tô com fome, né? Nessa vida dessa criança, desse bebê, e depois também na infância mesmo, né?
O que essa criança entende? É como a gente fala assim, né? Tem pais que falam assim, não quero criticar pai nenhum, né? Cada um sabe essa questão. Todos nós temos traumas, a gente faz o melhor. Mas tem pessoas que não conseguem lidar com esse trauma e acaba passando para esses filhos. Então, o que acontece? Vamos supor, a criança está ali chorando. Deixa, né? Deixa ela, daqui a pouco, daqui uma semana, realmente para. Por quê? Essa criança, ela tem tanta dor e frustração naquele choro que ela não é atendida, que ela desconecta. Então, ela para realmente de chorar. Mas, o que é aquilo? Qual o preço dessa criança? Porque aquilo ficou registrado no corpinho dela. Esse sentimento, sim, tá? Nessa memória implícita, ele não tem uma cognição, né? A criança não tem. Ela não tem uma memória declarativa, mas isso fica impresso no corpo. Então, imagina, se naquele momento que é o bebê, você não tem essa conexão na vida adulta, o que vai acontecer? São aquelas pessoas, são aqueles casais que aquela pessoa que ela não consegue se abrir, são totalmente seguras, sabe, de si, ela não consegue fazer uma corregulação, ela não consegue conversar quando tem um problema ali em questão, né, no relacionamento, ela tem a necessidade de se isolar. Então, são pessoas que realmente não conseguem ver as suas fraquezas, as vulnerabilidades. Por quê? Ele não teve troca. Às vezes, tem pessoas que chegam para mim, paciência, meu marido não consegue nem olhar para mim, ele não me toca, sabe? Então, tem essa dificuldade. Não que a pessoa seja assim, ela está assim porque ela não teve isso. Então, se eu não conseguir acessar, eu não aprendi, não foi aprendido isso, então tem essa desconexão, né? E aí tem outros tipos de vínculos que também tem crianças que ora é atendida, ora não é atendida. Então, o que fica naquele corpinho? O que fica naquela criança? Tipo assim, eu fico totalmente hiperativada. Será que agora eu vou chorar e eu vou ser atendida? Será que não? Então fica, não que o corpo dela, o sistema nervoso, ela fica altamente hiperativada. Eu não sei se eu vou ter ou não ter. Então, essas crianças, na fase adulta, nos relacionamentos, vão ser aquelas pessoas totalmente inseguras, aquelas pessoas que são grudentas, sabe? Tá tudo bem quando tá ali com o parceiro, com a parceira, mas vamos supor, o parceiro foi para academia. Será que ele foi mesmo? Sabe? E quando tem o final, às vezes, desse relacionamento, essa pessoa, ela colocou tanto hiperfoco naquela relação que ela esquece de si. Quantas pessoas são assim? Deixa de viver para si, só para o outro. Sim. Então, quando termina esse relacionamento, a pessoa, ela cai. Ela não tem mais senso de viver, ela não tem vontade. Por quê? Porque isso, a nível neuronal, é o mesmo caminho das pessoas que têm vício. É um vício ali emocional. Nossa. Então, olha a loucura, olha quão forte é. Então, quando a gente fala, então é muito importante, como você abriu hoje o programa falando em relação às telas, tudo, porque hoje, quando a gente sabe disso tudo, porque na época dos meus pais, avós, a gente não tinha essa abertura, essa conscientização que a infância é tão presente hoje, né, como nós aqui na vida adulta. Por isso que você fala, a infância é o chão da vida adulta. Sim. Então, é tudo que foi. Então, hoje, né, a gente que tem, né, essas gerações, a gente tem um papel muito importante em entender o que eu estou dando para o meu filho. Tipo assim, para ficar quieto, fica ali, sabe? Fica ali na tela. Então, isso, o que essa criança, ela entende, né? Tipo, meu pai, ele não me ama, sabe? Ele não me quer aqui, ele está me dando aquilo. Você está pensando que você está ativando a criança, você está, sabe, dando algo ali para ela ficar quietinha, mas e a presença, o olho no olho, sabe? Às vezes a gente sabe, a gente está cansado, a gente aí, tem vida adulta. Quando receber um pouquinho de atenção de alguém, sim, é o meu rei, é a minha rainha. Sim. Sim. Então, é isso que a gente vai, às vezes, é aquilo que é, e os abusivos, né? O que acontece? Às vezes, você tem ali o vínculo, né? Você vê que tem abuso do pai, enfim, né? Então, é altamente, é um vínculo desorganizado. Então, olha quão louco é isso, né? Aquilo é tão familiar que você busca, porque são padrões, né? Às vezes, o paciente vem assim, Andréia, é sempre o mesmo padrão, é o mesmo, a gente vê que é a
mesma coisa, porque aquilo é familiar. Então, ela cresceu naquele meio abusivo, então para aquilo, olha só, é loucura, né? Você busca aquilo, porque é o que ela reconhece. É familiar aquilo. Sim. Então, às vezes, mandar uma mensagem para aquela pessoa durante o dia, oi, tudo bem, já é algo importante. Então, a gente consegue fazer uns combinados, né? Porque a pessoa ela não vai mudar por si só, né? É aquilo que eu falo. Quando a gente tem um problema, né, no casamento, é aquilo. Tem as duas pessoas. O problema está aqui no meio ou o problema está no lado de nós dois? Entendi. Né? Mas e aí, quando a pessoa já está vivendo isso? Quantas pessoas que devem estar assistindo agora que alguém já vive isso de alguma forma, independente de dimensão ou situação? Sim. É possível resgatar isso de alguma forma? Então, se realmente, né, é o que a gente trabalha na terapia, se realmente é aquilo... Terapia de casal que você faz, né? Sim, terapia de casal e a individual. E a individual também, que é importante. Sim, né, porque às vezes o marido ou a esposa não quer ir, mas tem como a gente trabalhar. É algo mais demorado? Sim. Né, porque o casal, você está ali lidando com as duas pessoas, às vezes a gente faz a terapia juntos, às vezes separados, né? A gente precisa trabalhar, às vezes, aquilo isolado também, né? Esses traumas de infância. Então, o que acontece? No dia a dia, o que a gente faz? A gente tem que começar a conversa, o diálogo, é tudo. Quando, tipo assim, o que está me incomodando? Porque o que acontece? Às vezes, você tem um casamento de 10, 15, 20, 30 anos e você pensa que aquela pessoa ela tem que subentender o que está acontecendo. E a gente muda, não muda? Muda, a todo tempo. Não é? Então, às vezes, aquilo que era importante, hoje já não é tanto. Não que você vai ficar discutindo a relação a todo instante, mas tem coisas que são primordiais. E aquilo que eu falei para você é importante, o que eu estou passando para os meus filhos, né? Às vezes eu não quero algo, né? Eu falo, não faça isso, mas eu mesmo não tenho um diálogo, tipo assim, às vezes eu falo assim, meu filho não conversa comigo, mas você conversa com ele, você dá abertura para isso. Então, o que é isso? Isso você vai estar... Qual vai ser o futuro desse adulto nos relacionamentos? Ele vai buscar e o primeiro que der uma migalha... Sim. Então, é por isso. Por que eu aceito? Por que eu aceito? Porque eu não tive nada na minha infância. Ou é o espelho, né? Eu vou refletir aquilo que eu não tive, eu não consegui. Porque não tem como, gente. Não tem. Se você, na tua primeira infância, está registrado no teu sistema nervoso. Então, isso realmente é o chão da nossa vida adulta. Então, se eu não paro para fazer, sabe, uma terapia, para ver quais são os meus gatilhos, o que está acontecendo, se realmente... Porque não adianta eu me separar, eu separo. Mas se eu não cuidei daquele problema, daquela raiz... De novo. É por isso que não tem fim. Você troca 6 por meia dúzia. Qualquer parte tem os seus traumas, né? E aí vocês conversando... Começa a ver, né? Identificar, poxa, realmente existe né? Vocês querem um caminho aí, né? Juntos, existe amor, né? Existe essa conexão, esse companheirismo, porque a gente sabe, né? O casamento depois de 15, 20 anos não é, né? É aquilo, é o companheirismo, é o dia a dia. Então, às vezes, aquilo que estava lá no passado está até hoje. Então, às vezes, algo que aconteceu e não foi verbalizado, não teve um entendimento, você vai carregar pelo teu casamento inteiro. E às vezes é algo que você não se expressou, você guardou aquilo e aí continua. O teu casamento não dá certo, às vezes por uma mísera palavra ali em questão, um mísero entendimento ali. Então, a terapia ela vem para quê? Para ajudar, traçar caminhos, né? Para entender, porque é importante a gente não rotular. Eu tenho um vínculo assim. Não, tudo bem, às vezes a gente oscila, né? Não só nos relacionamentos, mas no dia a dia, no trabalho, em tudo na vida. O relacionamento está falando aqui afetivo, mas isso vai estar desencadeando no trabalho, no lado profissional também. Isso acaba desgastando, né? Muito bom. Cabe aí uma reflexão a todos nós que estamos assistindo. Para pensar você na sua história. Será que você também já não passou por alguma coisa, às vezes nem sabia o que era e por que aconteceu, e agora você vai
ter aí algo acionado na sua mente. O telefone da Andréia ficou aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato com ela, tirar suas dúvidas e quem sabe, né, começar aí mudar a sua história, porque é sempre tempo, viu, gente? As pessoas têm mania de falar, nossa, mas eu já tô velho, eu já tô velha. Vocês têm que parar com isso. A gente não é velho pra nada. Enquanto existe vida, existe história, existe mudança, existe felicidade, existe tudo aquilo que a gente quer e que a gente merece, tá bom? Muito obrigado. Andréia, foi um prazer mais uma vez, viu? Prazer foi todo meu. É isso aí. Obrigado, Obrigada. gente.